todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre arquivo, ok? Nós já aprendemos a abrir o nosso arquivo em modo de escrita, utilizando o W, modo de anexação, utilizando o A, modo de leitura, utilizando o R. Aprendemos a função tel, que obtém a posição atual do nosso ponteiro no arquivo, a função seek, que move o ponteiro para uma determinada posição desejada no nosso arquivo, e aprendemos a abrir o nosso arquivo em modo de leitura e escrita utilizando R+. Agora nós vamos aprender a abrir o nosso arquivo em modo de escrita e leitura, tá bom? Então, bora lá. Eu vou usar aqui o carinha with. O carinha with, ele faz o que esse carinha? Ele fica responsável para finalizar o nosso arquivo quando nossa tarefa terminar. Então, a tarefa terminou, ele finaliza o nosso arquivo, ok? Vamos chamar aqui a função omp. A função omp ele faz o quê? Ele abre o nosso arquivo no modo desejado. Então, o primeiro argumento que nós temos que passar é o arquivo que nós desejamos abrir, ok? Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado escrevendo e depois lendo.txt. E eu vou abrir esse arquivo W+, que é o modo de escrita e leitura. Qual é a diferença desse W+, para esse R+? O modo R+, que é o modo de leitura e escrita, o arquivo ele tem que existir para ele poder abrir e ler. Já o de W+, que é o modo de escrita e leitura, se o arquivo não existir, ele vai criar. Por exemplo, existe esse arquivo escrevendo e depois lendo.txt aqui? Não. Nós temos exemplo e lendo e escrevendo. Mas nós não temos o escrevendo depois lendo.txt. Então, ele vai o quê? Criar esse arquivo e vai abrir para nós poder escrever e depois ler, ok? Eu vou utilizar também aqui o TF8. Esse carinha ele é responsável por reconhecer caracteres especiais. E eu vou atribuir tudo isso para dentro de uma variável chamada arquivo, ok? Então, bora lá. Ele vai criar esse arquivo para mim e vai abrir em modo de leitura e escrita. Então, primeiro eu escrevo, depois eu leio, tá bom? Então, bora aqui. Vou dizer aqui, ó, arquivo.writer. Eu vou escrever. Estou escrevendo para depois ler. Vou dar aqui um /n, ok? Se eu rodar isso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai criar esse arquivo, ok? E vai escrever lá dentro, aqui, ó. Escrevendo, depois lendo, ok? Tá escrito aqui dentro. Agora eu posso vir aqui e posso ler. Por quê? Porque o W+, é um modo de escrita e leitura. Eu posso vir aqui e fazer o quê? Vamos lá. O nosso ponteiro vai parar aqui, ok? Porque eu escrevi ele e o ponteiro está aqui. Então, eu preciso mover esse ponteiro para o início do meu arquivo para me poder ler, ok? E quem é que faz isso? Nós aprendemos, é a função seek, ok? Eu quero mover o ponteiro para, para a posição 0. Eu quero mover o meu ponteiro para cá, ok? Para me poder ler. E aí, depois disso, eu venho aqui, uma variável chamada conteúdo, atribuo para dentro dele arquivo.read, que vai ler todo o conteúdo do meu arquivo, e aí eu posso dar o que? Imprimir. Me conteúdo.strip, para tirar os espaçamentos em branco. Prontinho. Agora, bora rodar. Então, veja só, ele escreveu e depois ele leu, ok? E eu utilizei a funçãozinho seek para mover o meu ponteiro para o início do meu arquivo, tá bom? Então, uma aula bem rápida, bem prática, bem fácil, né? Depois que a gente já aprendeu tudo, fica muito mais fácil de compreender as últimas questões, né? Bem, depois disso, gente, a gente vai brincar um pouco com arquivo, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais!